Portal Primeira Página e também no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, avise a galera, porque o Põe na Conta podcast já está no ar. Hoje nós recebemos Emerson Appel, que é gestor do Comitê Brasileiro de Clubes. Grata satisfação em receber você aqui, Emerson, no Põe na Conta. Seja bem-vindo. Olha, a grata satisfação é minha de poder estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que a gente trabalha em prol do nosso esporte brasileiro e aqui em específico do esporte mato-grossense. Bacana. Comigo aqui, Luana Ignácio. Tudo bem, Luana? Tudo bem, Flávio. Tudo bem, Emerson. É um prazer estar aqui, conhecer um pouco mais do trabalho do comitê e, é claro, da formação esportiva dos atletas. Verdade, um trabalho importante que a gente vai debater aqui no Põe na Conta. Ô Emerson, mas eu já te pergunto, como você entrou no esporte? Como foi o Emerson entrando na sua vida no esporte? Bom, rapidamente falando, eu fui um atleta de futsal, um atleta de futebol. Como todo garoto, teve um sonho de ser jogador profissional. Não consegui ser jogador por força do destino. Acabei migrando para os estudos na área da educação física. Há alguns anos, né? Não vou nem citar quanto tempo. E fiz a minha graduação primeira em educação física. E como todo também aluno de educação física, o sonho era ser técnico de futebol. E aí nos primeiros meses da minha profissão eu me vi dando aula para o maternal, para crianças pequenininhas de 2 anos, mas tudo foi muito aprendizado. E aí migrei para a área de gestão esportiva, trabalhei na área de treinamento desportivo também, direito desportivo, fisiologia do exercício, a parte de gestão administrativa também, enfim, um pouquinho de tempo aí de carreira. Fui gestor de clube muito tempo, e sei as dores dos clubes, as dores de quem forma atletas, e hoje estou, né, como gestor do Comitê Brasileiro de Clubes. Então essa é a história rápida e minha no esporte. Né? Não sou assim, nunca fui um atleta de alta performance, mas sempre fui um entusiasta de alta performance pelo nosso esporte. E como é que você já passou por muitos clubes, como é que você vê a formação de atletas atualmente no Brasil, né? Tanto dentro do próprio clube, quanto ao incentivo do comitê para com esses atletas, né? Legal, importante, Luana, a pergunta. O Comitê Brasileiro de Clubes, ele é uma entidade privada, né, sem fins lucrativos, uma entidade associativa, que hoje congrega dentro da sua rede nacional de formação esportiva 2.016 clubes. E quando eu falo de clube, não é só aquele clube grande que tem piscina, ginásio, campo, salão social, não. São associações, são institutos. Então existem clubes grandes, médios e pequenos. Tem associações grandes, médias e pequenas. Multiesportivas, muitas vezes, monoesportivas. Tem uma associação de judô lá no interior do estado do Acre ou lá no interior do estado de Santa Catarina. Essas entidades todas têm o direito de receber os benefícios, receber os recursos advindos do CBC. E o que é o CBC? O que é o Comitê Brasileiro de Clubes? Nós fomos fundados em 1990, o CBC foi fundado em 1990, portanto esse ano vai completar 36 anos já. Mas em 2011, por força de uma lei, a Lei 12.395, colocou o CBC dentro do Sistema Nacional do Esporte e equiparou o CBC ao Comitê Olímpico do Brasil, ao Comitê Paralímpico Brasileiro, a CBDS, CBDU, Desporto Escolar, Desporto Universitário. E de 2011 para cá vem trabalhando junto a esses clubes, municiando informações, municiando capacitação e municiando recursos e benefícios para que essas entidades possam formar os seus atletas. E os clubes e federações, eles precisam ser filiados ao CBC? Sim, sim. O clube ele integra ao nosso sistema. Tem algumas categorias de integração, não vou conseguir explicar todas, são 6 categorias de integração, de acordo com a estrutura do clube, de acordo com a governança do clube, certidões, não certidões, se o clube tem sede própria, se ele não tem sede própria, se ele tem a certificação emitida pelo Ministério do Esporte, que é a certidão 18 e 18A, que prevê lá na Lei 9615, na Lei Pelé, e que hoje é previsto no artigo 36 da Lei Geral do Esporte, da Lei 14.597. E o que é essa certificação? É que outorga, dá o direito ao clube de receber recursos públicos na sua conta, recursos lotéricos. Então, por isso nós temos 6 categorias de integração. Alguns clubes, entidades, associações, institutos recebem dinheiro na conta, outros não. Outros recebem os benefícios, como é o principal exemplo nosso,
é o carro-chefe nosso, é o apoio logístico para essas competições, com passagens aéreas, etc. Esses 2.016 clubes são distribuídos nessas 6 categorias de integração. As federações, você perguntou, Flávio, elas não se filiam ao CBC. A lei veda que uma entidade de administração do desporto, uma ENAD ou uma ERAD, né, entidade nacional ou entidade regional, que é a confederação ou a federação, ela não pode se integrar ao CBC. Mas as confederações, elas são parceiras do CBC, por meio de instrumentos jurídicos, que nós fomentamos aquele esporte daquela confederação por meio dos clubes. A gente sabe que no Brasil, quando a gente fala em clube, sempre pensam em clubes de futebol, né? E vocês têm esse trabalho de associar, muitas vezes, que um clube não é sempre apenas de futebol. Sim. Né? E isso passa muito pela formação dos atletas também, né? Porque muitos têm aquela vontade de sempre ser jogadores de futebol, de passar pelo que é o maior esporte do Brasil, né? Então, queria que você falasse um pouco dessa formação de atletas em outras modalidades, como natação, vôlei, basquete, que também passam por clubes, né? Sejam eles menores ou até grandes, como o próprio Flamengo, que é do basquete, do vôlei. Sim, legal. Se a gente for falar de apoio aos esportes no nosso país via Comitê Brasileiro de Clubes, hoje, considerando masculino e feminino, são 75 esportes. Quais esportes? Olímpicos, pan-americanos, menos o futebol. E menos alguns esportes que não têm tradição clubística também, né? Mas o futebol, existem leis próprias, existem recursos destinados, a CBF tem o seu papel, as suas federações de futebol, enfim. O foco nosso é apoiar os esportes olímpicos e pan-americanos, que não o futebol, porque esses esportes precisam desse apoio também. Claro que a base do futebol precisa também, mas também não há recurso para tudo. E além dos esportes olímpicos e pan-americanos, os esportes também que a gente chama por lei, pela Constituição Federal, mais precisamente artigo 217, parágrafo 5º, você viu que eu gosto de números e leis, né? Que prevê lá os investimentos também, compete ao Estado, ao governo, apoio às manifestações esportivas de criação / identidade nacional. Porque tem esportes que não são pan-americanos e olímpicos, que é um exemplo típico no nosso país, o futsal. O futsal não é olímpico nem pan-americano. O beach tênis não é olímpico nem pan-americano, assim como o futebol, enfim. Então, esses esportes, nós temos as parcerias com as confederações também. No caso do futsal, a Liga Nacional de Futsal é parceira do CBC, então o apoio logístico para a Liga toda, as rodadas, as viagens, passagens aéreas, todas são financiadas pelo nosso comitê. A Liga Feminina de Futsal e as competições de base da CBFS, da Confederação Brasileira de Futsal. Assim como a Liga de Futebol, assim como os campeonatos de beach tênis, das duas entidades, da Confederação Brasileira de Tênis e da Confederação Brasileira de Beach Tênis. Então, hoje são 35 confederações e ligas nacionais parceiras, né, nesse desenvolvimento todo. E a Luana perguntou dos clubes, né? Clubes de futebol. Muitos clubes de futebol têm a sua formação olímpica também, de esportes também pan-americanos, que não o futebol. E você deu o exemplo do Flamengo. O Flamengo é uma potência olímpica. Né? A delegação da ginástica artística, Rebeca, Lohane, enfim... a Flavinha Saraiva, todas elas são atletas do Flamengo. E aí sim a gente apoia os esportes olímpicos do Flamengo, assim como a natação fortíssima, o basquete, que você citou, o NBB. O NBB também é uma competição que é um campeonato brasileiro interclubes, apoiado por nós, em parceria com a Liga Nacional de Basquete. Então, esses clubes todos, e eu falo assim, os grandes clubes de futebol, de camisa, à exceção, vamos colocar aqui os dois do Sul, o Grêmio e o Inter. O Inter eu sei que é o clube de alguém, né? Eu ia falar os dois grandes, o Grêmio e o Juventude, mas como a Luana é Inter, ela vai brigar comigo. Melhor os dois grandes, o Grêmio e o Juventude, a Luana ia me matar. Então, o Grêmio e o Inter, eles não têm formação olímpica, né? Apesar do Grêmio participar da Liga Nacional de Futebol, mas eles não têm formação olímpica. São as duas grandes exceções das grandes camisas. Se eu pegar o Rio, os 4 grandes clubes, o Fluminense, Vasco, o Flamengo e o Fluminense, têm formação olímpica. Todos são filiados ao CBC, integrados ao CBC. Em São Paulo, no estado de São Paulo, os 4 grandes clubes, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, são integrados ao CBC, tem formação olímpica também. Lá, vamos pegar Recife, 3 grandes clubes, Santa Cruz, Náutico e o Sport Recife. Tem formação, são integrados ao CBC. Né? O Cruzeiro, idem, Atlético Mineiro, tem o futebol. Então,
respondendo mais uma vez a tua pergunta, o CBC apoia sim, os grandes clubes são filiados, são integrados ao CBC, mas não para o nosso apoio ao futebol, entendeu? E sim aos demais esportes olímpicos. Ô Emerson, mas agora, o tipo assim, qual o apoio que o CBC ele dá, por exemplo, para aquelas modalidades que a gente sabe, tirando o futebol, as outras que você já citou, que não são modalidades olímpicas, qual o tipo de apoio? É um apoio financeiro? É um apoio de buscar patrocínio? Como que funciona esse apoio? Legal. O recurso que o CBC recebe, para vocês entenderem, ele é um recurso advindo da Caixa Econômica Federal, de todos os prognósticos numéricos, as loterias Caixa. Sim. Então, hoje a Caixa Econômica Federal, a Loterias Caixa é um dos grandes financiadores, não só do esporte, mas da sociedade brasileira. Então tem tudo que arrecada-se dos prognósticos numéricos da Caixa. A Caixa, salvo engano, ano passado fechou quase 12 bilhões de repasse de recursos. Uma parte vai para a segurança pública, Fundo Nacional de Segurança Pública, uma parte para a educação, para a saúde, para o esporte. São várias entidades que são beneficiadas com esses recursos, né? No esporte tem um percentual que vai para o Ministério do Esporte, um percentual que vai para o COB, um percentual para o CPB, Comitê Paralímpico, e 0,46% de todos os prognósticos numéricos vem para o CBC. Então, com esses prognósticos numéricos, eles são, importante dizer, eles são auditados pelo TCU, nós somos auditados pelo Tribunal de Contas da União. Sim. E também prestamos contas ao Ministério do Esporte, ao Conselho Nacional do Esporte, do Ministério do Esporte. Apesar de ele ter uma conotação não pública, porque não entra na União esse recurso vem direto da Caixa Econômica, mas alguns citam que é um recurso lotérico público, porque ele é auditado pelo TCU. Sim. Né? E abre-se um parênteses, nós estamos próximos a R$1 bilhão de execução e, graças a Deus, nenhum problema, nem glosas, nem determinações, nada do TCU. O CBC é uma entidade muito séria, eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa entidade. Eu já fui de clube e já fiz projetos para o CBC, e o CBC realmente mantém uma estrutura muito sólida e com muita governança, muita responsabilidade. Ainda nessa pergunta, ainda nessa linha, como que é escolhido, por exemplo? Porque com certeza vocês devem ter uma lista extensa de pedidos lá, que chegam ao CBC. E como que funciona, por exemplo? É por prioridade? É quem está precisando mais ou não? Perfeito. Como funciona? Excelente pergunta. Aí eu remeto ao nosso Programa de Formação de Atletas, nosso PFA, Programa de Formação de Atletas. É uma estrutura, é um arcabouço meritocrático, é um arcabouço legal que está centralizado no artigo 23 da Lei 13.756, de 2018. O que é a Lei 13.756? É a Lei dos Recursos Lotéricos. Então, em 2018, essa lei definiu como que esse recurso lotérico é repassado para todas essas entidades que eu citei. O que diz o artigo 23? Nós podemos investir esse recurso em locomoção, apoio logístico aos atletas, técnicos, árbitros. Então, um grande investimento que nós fazemos é nas passagens aéreas para as competições. Não só passagens aéreas para os clubes, mas para as confederações também, árbitros, como eu falei, delegados. E, além disso, os clubes todos são indiretamente beneficiados por um apoio grande de atletas que vão até essa competição participar. O nosso país é continental. Sim. Né? Você trazer uma delegação de Rio Branco do Acre para um campeonato brasileiro interclubes de atletismo na pista de Cascavel, no Paraná, olha o custo disso. Sim. Né? E hoje nós conseguimos apoiar nesse primeiro eixo do nosso programa. Entendi. Então, quem tem direito a isso? Todos os clubes têm direito igual. O que está pactuado com uma confederação lá num plano de trabalho, para aquele campeonato são 10 passagens aéreas para cada clube, enfim, todos têm o mesmo direito, independente do tamanho do clube, independente da formação, enfim, para esse eixo de competição. Entendi. Tá? O segundo eixo de competição, e que está baseado no artigo 23, é o fomento à formação de profissionais e investimentos em equipes técnicas e multidisciplinares. Então, para vocês terem uma ideia, mais de 1.000 profissionais hoje em clubes são pagos os seus salários com recursos do CBC, do Programa de Formação, via repasse na conta do clube. Mas o clube precisa ter aquela certificação do Ministério que eu falei, 18 e 18A. Tá? A passagem aérea, o clube não precisa ter a certificação, não precisa ter a sede própria, não precisa ser um grande clube. Ele recebe o apoio logístico, igual ao Flamengo, igual ao Pinheiros, ao Minas Tênis, entendeu? O terceiro eixo é o eixo de investimentos em infraestrutura e estrutura dos clubes, que são materiais esportivos e equipamentos e uniformes.
Quem que pode receber também? Aí o dinheiro é na conta, tá? Então, as competições, nós que executamos direto o recurso, nós compramos as passagens aéreas, já vou explicar como, né? O pagamento de folha de equipes técnicas e multidisciplinares é na conta do clube, então a gente faz a transferência do recurso. E a compra de materiais esportivos e equipamentos também é por transferência na conta. Então, você entende que esses 2 eixos o clube tem que ter essa certificação. Sim. E um quarto eixo é o eixo de capacitação, que a gente chama de formação de recursos humanos, que é o evento que nós vamos ter aqui amanhã. Amanhã, ou a gente sabe que vai hoje, ou já foi, da timeline do nosso o penúltimo, podcast, né? O penúltimo fórum estadual. É um evento de capacitação. Então, o que o artigo 23 prevê lá? Que o CBC pode repassar esse recurso, parte desse 0,46%, ou ele pode executar esse recurso direto. O repasse de recurso foi o que eu falei. Passamos o dinheiro na conta do clube para ele pagar a folha dele e para comprar material esportivo e equipamento dentro das 6 categorias que eu havia falado. Tá? Ah, mas eu não tenho certificação do Ministério, Emerson. Você não recebe o dinheiro na conta, mas você tem acesso ao apoio logístico para os teus atletas participarem de todos os campeonatos que a gente apoia. Tá? E como que acontece esse apoio? Olha que interessante o dado. A gente sempre fez aquisição por licitação, porque realmente é um recurso com conotação pública, lotérico, mais público. O CBC havia feito uma licitação, 2 agências operavam todo esse apoio logístico de 2017 até 2020, 2021. E o CBC, de uma forma disruptiva, pensou o seguinte: se a gente conseguir comprar direto das companhias aéreas, será que a gente não consegue fazer mais com menos? E deu muito certo. A gente fez um edital de credenciamento, uma espécie de edital de licitação, colocamos em público o edital e trouxemos as companhias aéreas. E elas assinaram o edital de credenciamento, o contrato de credenciamento conosco, e hoje nós operamos direto com as passagens aéreas. Então, claro, com economicidade, eu posso trocar uma passagem aérea, para vocês terem uma ideia, de um atleta, do 5º ao 3º dia útil antes da viagem, sem custos. E é normal, isso é bom. O atleta lesiona, atleta de alto rendimento. Quando é categoria de base, né, 14, 15, tira a nota baixa, o pai proíbe, né? Sim. E aí pune o clube também, pune o técnico, pune os amigos, mas pune o filho. E aí como é que fica esse custo? Daí tem que... Eles conseguem trocar. O passageiro, o atleta, o beneficiário, sem custo. E vocês terem uma ideia, a gente saiu de 7, 8 até 9 mil passagens aéreas por ano, que eram emitidas até 2020, meados de 21. Vejam, 7, 8 mil passagens por ano. Fechamos ano passado 64 mil passagens aéreas para 410 campeonatos brasileiros, interclubes. Expressivo, hein? Número expressivo. O investimento ao todo foi próximo a 65 milhões de reais em um ano. E por que a gente conseguiu mais com menos? Porque a gente buscou a aquisição direta das companhias aéreas. E já que você já citou, o fórum que vai acontecer nessa quinta-feira, dia 26, como é que ele funciona, para quem ele é, né? Quem a gente vai receber aqui? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse fórum. Esse grande dia. É um evento maravilhoso que a gente tem feito. A gente teve como proposta inicial, há 2 anos e meio, um pouco mais, tentar levar esse conhecimento a todas as 27 unidades federativas, os 26 estados e o Distrito Federal. Como que a gente vai levar, né, essa informação para se transformar em conhecimento? Porque, às vezes, a informação não chega nas regiões mais extremas do país. Criamos o Fórum Estadual de Formação Esportiva, que é um evento de capacitação, mas, por outro lado, a gente teve que ter, assim, uma motivação a mais para que esses gestores, técnicos e secretários municipais possam participar. E o que nós havíamos feito na época? Nós temos alguns campeões olímpicos, campeões mundiais, que são nossos embaixadores. Eles passam pelo nosso colegiado de direção, um órgão independente que valida as decisões da nossa diretoria. Esse colegiado é composto por atletas de renome, gestores de renome. Vou citar alguns. Lars Grael, que já é embaixador, é colegiado, membro do colegiado embaixador. Lars Grael, multicampeão da vela, campeão mundial, medalhista olímpico. A Magic Paula, campeã mundial, medalhista olímpica de basquetebol. O André Heller, multicampeão mundial, campeão olímpico de voleibol, meio de rede. A Mal Reimad, primeira brasileira a ganhar uma medalha de ouro olímpica em esportes individuais. Emanuel Rego, do vôlei de praia, né? Esses que eu falei 5 são embaixadores nossos.
E ainda no colegiado tem a Rebeca Andrade, da ginástica, nossa multicampeã, né? Maior medalhista olímpica da história do país, né? Campeões de medalhas de ouro. Enfim, alguns gestores também, Ali Tarbini do Paraná, Paulo Moviso de São Paulo. Esse é o nosso colegiado. Quando esses membros completam 2 anos, eles passam a ser embaixadores. E olha a grande sacada, esses embaixadores viajam conosco, viajam comigo, nos fóruns estaduais. Então, o que vai acontecer amanhã? 3 embaixadores vão estar aqui, em Cuiabá, vai ser no Teatro Zumira Canavarros, ali na Assembleia Legislativa. Nós estamos próximos de 900 inscritos, mas, se der tempo das pessoas assistirem, eu ponho na conta, pode tentar fazer inscrição na hora, o credenciamento. É um evento de manhã e de tarde, onde o Lars Grael vai fazer a palestra dele, até arrepia, maravilhosa. A Magic Paula e o André Heller. Os 3 vão estar conosco, fazendo as palestras, por isso, obviamente, dessa quantidade imensa, dos 142 municípios do estado do Mato Grosso, 109 já vão ter confirmaram representatividade nesse evento. Secretários municipais, assessores, diversos prefeitos de cidades vão estar no evento. Gestores, universidades, corpo docente, corpo discente, conselhos regionais de nutrição, educação física, fisioterapia, enfim. Qual que é o critério de participação, né? A pessoa é ligada ao esporte, ter liderança no esporte e estar respirando. Esses 2 critérios, a pessoa já fica credenciada a participar do evento. Vai ser um evento sensacional, é o 26º Fórum, passamos por 24 estados e o Distrito Federal, faltando apenas o Mato Grosso, que é a quinta-feira, né, dia 26, e no mês de março, em Teresina, no Piauí. E fechamos as nossas 27 edições, andando pelo Brasil todo, eu, essas pessoas todas, essa constelação que eu falei, essas estrelas, andando pelo... Eu até brinco, lembra tem aquela combizinha antiga lá do Maurício com o Bruce Lee, vai Brasil, do Fantástico, parece nós lá, indo para lá, agora cadê eles, estão lá e tal. Evento maravilhoso, Luana, e Flávio, que você que está nos assistindo não pode perder por nada. Aí fica aqui algum spoiler até pro pessoal, Misto Esporte Clube, União e até o clube de vôlei de Alta Floresta também estão confirmados, eles vão integrar lá, então os atletas que, né, queiram participar desses clubes aí, ó. Na verdade, o fórum, né, que vocês estão trazendo é uma maneira de capacitação, claro, e de troca de experiências, né? Porque, e até importante, você disse, prefeitos estarão presentes. Temos o secretário Davi Moura, né, secretário de Esportes, Cultura e Lazer do Estado, que vai também tá apoiando o evento, vai estar lá e sabe. E a importância do apoio, eu digo, não vou dizer até político, né, mas da administração em si, não só federal, na esfera federal, estadual e municipal, saber a importância de, eu sempre digo, tem que praticar esporte, tem que começar no esporte, porque daí digo, as crianças começando no esporte, elas estarão inseridas ali, fazendo uma coisa boa e deixando coisas ruins de lado, não é verdade? Com certeza. Você falou do Davi, né? O Davi, ele é uma pessoa muito especial para nós, ele tem todos os atributos, eu não estou aqui fazendo política ou porque é nosso amigo, ou enfim, mas ele tem toda a bagagem dele como atleta, que foi medalhista, né, pan-americano de judô, um hiperatleta, né, e hoje ocupa um cargo de extrema responsabilidade no estado do Mato Grosso. E eu sei de informações assim, e nós conversamos muito, e conheço muitos clubes daqui. Hoje são 59 clubes integrados ao programa nosso aqui no estado do Mato Grosso. Sim. São 2016 clubes, que eu citei, 59 estão aqui. E a gestão deles na Secretaria de Esporte, de Cultura e Esportes, ela é muito efetiva. Então, por isso do sucesso desse evento, porque você tem que divulgar, você tem que trabalhar as pessoas têm que saber. E é claro, é um evento não só com as palestras, com a história de vida dos nossos campeões olímpicos e mundiais. O objetivo também é a gente trazer informação, como eu falei há pouco, mas informação não só por si, informação para transformar-se em conhecimento. E aí essas entidades todas que vão estar aqui no Fórum Estadual, elas também vão entender como que elas podem se beneficiar com os recursos lotéricos advindos do CBC. Então, por que uma entidade, sei lá, de tiro esportivo, ou de judô, ou de tiro com arco, ou sei lá, de qualquer esporte, né, na cidade menor que tem aqui no estado das 142, por que
esse clube, essa entidade, não pode se beneficiar dos recursos? Claro que pode. Qual é o nosso objetivo? Por isso que nós viemos aqui e fomos em todos os estados. Justamente para identificar potenciais. Um técnico que tem um brilho nos olhos, tem um atleta lá, um atleta de atletismo, um saltador, mas às vezes não consegue sair da sua cidade ou do seu estado para participar de uma competição nacional. Ele consegue. Hoje esse recurso nosso, a nossa bandeira, é a universalização da formação esportiva no país. É a capilarização desse recurso. Esse recurso não é só para clubes grandes. A gente costuma falar isso e a gente quebra esse paradigma. Comitê brasileiro de clubes, não, é clube grande, com piscina. Não, todos os clubes. Então, por isso que é fundamental divulgar, estar aqui. né? Não, e estar aqui para entender, olha, a minha associação lá, eu posso, de repente, conseguir benefício sem custo, enfim, numa das categorias de integração, ao CBC, conseguir levar esses meus atletas para participar de competições nacionais. E o comitê também, esse fórum, né, vai falar muito sobre a formação esportiva de atletas. Eu queria que você destrinchasse um pouco sobre a diferença, né, de formação de atletas dentro do próprio Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país muito extenso, então há uma diferença entre a formação de atletas em Mato Grosso para outros estados também. Sim. Vamos falar primeiro de modelo de estado, tá, Luana? E é muito legal essa tua pergunta, porque eu tive a oportunidade de conhecer todas as 27 capitais, né, muitas cidades também além das capitais, e por isso que eu falo não do Davi, né? O Davi, já falei, todos os atributos que ele tem para ser o gestor aqui máximo do esporte público no país. Muito. Aqui. Mas a estrutura da secretaria, porque os outros estados não são como o Mato Grosso. Tem estados que sequer têm a Secretaria de Estado de Esporte desvinculada a uma Secretaria de Educação, uma Secretaria de Turismo. Aqui, a Secretaria, inclusive, é com a cultura caminhando junto. Alguns estados têm. Alguns estados têm uma fundação de esportes, tem uma superintendência de esportes ligada a uma secretaria de turismo, desenvolvimento social, trabalho e renda, né? E aqui não. Aqui é uma secretaria autônoma que tem essa condição. E olha que legal a informação também para vocês do estado do Mato Grosso. Os 142 municípios, que não é o normal de todos os municípios do país, os 142 têm representatividade e têm liderança pública municipal para o esporte. Seja uma Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, seja uma superintendência ou uma diretoria de esportes dentro da Secretaria de Educação, mas o importante é que os 142 municípios têm isso aqui. E é um trabalho que não é do dia para a noite. Hoje, dos 5.400 municípios do país, para vocês terem uma ideia, apenas 3% tem Secretaria Municipal de Esporte e Lazer consolidada, com verba de custeio e com projetos próprios. Claro que a emenda parlamentar, que não entra nesse cálculo que eu estou dando, é uma fonte importantíssima do recurso. Mas a emenda parlamentar já é um recurso carimbado pelo Legislativo, pelo seu deputado estadual. Quando você tem verba de custeio e verba para projetos da Secretaria, a Secretaria tem autonomia para desenvolver seus projetos, seus bolsas atleta estadual, seus projetos de incentivo via ICMS, né, que muitas secretarias têm também. Então, o estado do Mato Grosso, você que é gestor, né, olhando agora para a câmera, você que é gestor aqui no estado, vocês estão no momento certo, no estado certo, aproveitem a estrutura que vocês têm aqui no estado do Mato Grosso. Eu não falo porque eu li, eu falo porque eu estive em todos os lugares e sei das demais realidades que tem. E você perguntou uma coisa boa, e a formação de clubes dos demais, não do poder público estadual e municipal, mas e do poder privado? Aí é uma estrutura que é oferecida de forma igual pelo CBC, que são os clubes, os institutos, as associações. Claro que os grandes clubes, eles estão concentrados mais nas capitais. Sim. As próprias confederações olímpicas e pan-americanas estão também nas capitais. As próprias federações esportivas estaduais, muitas, estão também concentradas nas capitais. Mas não quer dizer que fora da capital não tenha clube grande, não tenha associação pequenininha, que tem um cara com brilho nos olhos fazendo uma formação esportiva. Esse é o modelo, esse é o panorama do nosso esporte, nosso país. É difícil? Claro que é difícil, não tem recurso para tudo. Outro dia alguém perguntou para mim, Emerson, numa entrevista, o que a gente precisa para fazer esporte no Brasil? Aí eu falei, dinheiro. Se você não tiver dinheiro, investimento, você não faz esporte, não é só com a boa vontade, né? Mas na raça não vai, você até consegue e tal, mas né, você tem que ter, e para ter recurso, você tem que ter um planejamento, você tem que ter um início, meio, fim, a curto, médio e longo prazo.
O Emerson, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, nesse período que vocês estão apoiando o esporte, chegou até vocês alguma história, falou assim, olha, saiu um atleta lá da periferia da cidade X e esse foi um vencedor, hoje ele está disputando um campeonato nacional, foi um campeonato no exterior e tal. Tem histórias assim? Tem. Muitas? Como... Eu não vou citar o esporte e também não vou citar o Estado, né? Vou tentar preservar aqui o lado ético, mas tentando contar para você essa história. Uma certa vez uma entidade me ligou e falou assim, nós tivemos o Fórum Nacional, esse Fórum Nacional a gente manda as passagens aéreas também, por credenciamento, que eu falei há pouco, e a gente consegue trazer 2.000, 1.500, 2.000 pessoas do Brasil inteiro para dentro de um evento nacional. Tem os fóruns estaduais, um deles é o daqui, mas também tem o Fórum Nacional, que reúne todo mundo. Aí, certa vez, uma entidade me ligou, né, de um estado que não é da região sul-sudeste, nem da região centro-oeste, falou assim, Emerson, você não me ajuda a fazer a inscrição aí do evento para mim? Daí eu falei, poxa, você que tem que fazer, porque tem que ter o teu CPF, teu login e senha, né? E aí se eu peço uma passagem errada, aérea errada, mas por que você quer que eu faça? Não, sabe o que é? É que eu já gastei um dinheiro na Lan House para a gente fazer a integração do clube, para pedir as passagens aéreas para os atletas aqui, né, do atletismo. Falei o esporte, desculpa. Mas não tem problema. O atletismo também é super capilarizado. E a gente vai gastar muito dinheiro com a Lan House agora, numa Lan House, para fazer, porque o nosso clube não tem nenhum computador. Então, essa é a realidade do nosso país. Como é que você vai fazer a informação chegar para essas pessoas se realmente não tem computador? E eu vou te falar, nesse caso, é uma categoria que a gente fala de clube aspirante, ele não tem custo. Hoje, 89% das entidades não tem custo de associação, porque o CBC é uma entidade associativa, uma entidade privada, que também ela depende das contribuições, das mensalidades dos clubes que são grandes e maiores, enfim. Mas 89% é isento de pagamento, justamente para capilarizar e para ter acesso a esses benefícios. E esses dois atletas que tinham direito eram atletas que treinavam o ano inteiro para um campeonato. E o clube aspirante, que é uma das categorias que nós temos, ele dá direito ao clube 2 passagens aéreas para participar de um campeonato brasileiro interclubes, de qualquer esporte, de qualquer região do Brasil. E o investimento era para ser uns R$10 mil em 2 passagens aéreas. Esses atletas conseguiram viajar, entidades sem computador, treinando descalço, numa pista de terra, e esses caras vieram, participaram e conquistaram medalha num campeonato brasileiro. Então, isso é gratificante, isso arrepia. Estou arrepiado quando eu conto para vocês isso. Porque a gente, de certa forma, tem que fazer. A gente não vai conseguir resolver, mas temos que tentar fazer. Porque há pouco a gente conversava aqui fora do ar, e os modelos, né, de formação, poxa, mas lá fora é fácil, né, fazer. O Brasil tem as suas particularidades. É um país continental, é um país que tem diferenças sociais gritantes, tanto para os investimentos públicos, como investimentos privados, quanto infraestruturas de clubes. Você não pode comparar uma estrutura do Minas Tênis Clube com uma estrutura de uma associação lá, sei lá, em Rondônia, no Acre. Não posso, não tem como, né? Mas o Brasil é essa realidade. E aí, por que veio tudo isso? A gente falava isso, é legal falar isso um pouquinho assim. A gente falou de Cuiabá, falamos do Mato Grosso, falamos do Brasil, e o Brasil em relação ao mundo, né? Por que hoje existe a figura do Comitê Brasileiro de Clubes, né? Porque lá em 2009, 2010, quando a lei Pelé, a lei 9615, que era de 1998, já se falava da gente conseguir um recurso para esses clubes. Porque os clubes estavam já saturados e esgotados de tirar o seu dinheiro das receitas ordinárias, das mensalidades dos seus sócios, para pagar viagem de equipe, de competição. Porque o modelo no nosso país é clube. E aí veio a Lei 12.395, de 2011, deu o direito a esses clubes de terem acesso a esse recurso. Mas quem que vai fazer repasse desse recurso? É o governo do estado? É o ministério? Não, existe uma entidade clubística, que é o CBC. E aí que nós entramos, por mais que foi fundado há 36 anos, 35 anos, há pouco mais de 15 anos que o CBC está no Sistema Nacional do Esporte, entendeu? Mesmo porque você pode pegar e pensar assim, por exemplo, tem o CBC,
que vai coordenar todos esses recursos. Porque tem, como você já acabou de dizer, tem estados que a secretaria ela é dividida, não é só esporte, né? Isso mesmo. E daí poderá se perder e não vai chegar lá no fim, na ponta e para quem precisa da realidade, Exatamente. que seria o esporte, né? E no nosso caso, a gente tem orgulho de falar isso. Quando a gente compra um assento, uma passagem aérea, não tem atravessador. O recurso 100% chega naquele atleta, ele vai usufruir daquele assento. Quando o clube compra um equipamento, um uniforme, ninguém vai ter, por licitação, por recurso repassado por nós, e o usuário direto daquele equipamento, uma pista de atletismo, uma quadra flutuante, uma piscina, o atleta vai utilizar. Então não existe, o CBC é uma entidade sem fins lucrativos. Sim. Então a gente tem orgulho de falar que 100% do recurso chega direto na atividade fim. E no Brasil, a gente estava falando de modelo clubístico, porque o país é assim, né? Como é que detectam-se os talentos no país, né? É uma edição de jogos escolares, jogos colegiais, sejam jogos regionais, municipais, jogos regionais, até os próprios jogos escolares brasileiros, os JEBs, né? E aí quando detecta-se um talento, e talento eu falo sempre que não é uma promessa, talento é um potencial, ele precisa ser trabalhado. Para onde que esse atleta vai? Ele vai para um clube. Ele vai para uma estrutura, para uma associação, para um instituto. Então, o modelo de formação esportiva no Brasil é esse. Por isso, da importância de existir a lei, os recursos e uma entidade repassando esse recurso. Emerson, mas e no mundo? Né? Estados Unidos, a gente sabe como é que é o modelo. Totalmente vinculado ao desporto educacional. Né? As schools, as high schools, as universities, o atleta se profissionaliza por meio da sua trajetória escolar. Sim. Né? Como é que, por exemplo, modelos da Europa, né? A França ela se bateu muito numa questão de gestão esportiva, mas hoje foi criado o INSEP, que é um instituto nacional lá francês, que é ligado ao Comitê Olímpico Francês com delegacias regionais. Não tem a figura da federação, né? Da federação esportiva como é o Brasil. Sim. E o INSEP recebe recursos governamentais de forma direta. Então é um outro modelo de formação, diferente do Brasil, diferente dos Estados Unidos. Vamos pegar o Reino Unido. Né? Se a gente for lembrar, Jogos Olímpicos de Atlanta, 1996, foi o pior resultado do Reino Unido na história dos Jogos Olímpicos. Uma medalha de ouro, ficou em 38º, salvo engano. 1996, naquele momento deu um estalo. Eles criaram duas entidades, a United Kingdom e a Sport England. Uma cuida do esporte para toda a vida, esporte de formação e tal, e a outra do esporte de excelência. Como a nossa lei traz, a Lei Geral do Esporte. Excelência esportiva, formação ou esporte para toda a vida. Eles criaram duas entidades, usando o recurso lotérico, semelhante ao modelo brasileiro, com os recursos da Caixa Econômica. Lá é muito forte a loteria, né, na Inglaterra, enfim, nos países lá do Reino Unido. E veja o salto, né, que a Inglaterra deu principalmente, né, no quadro de medalhas olímpicas. Então, é um modelo que se assemelha, mas com órgãos fundidos, como se não tem um comitê brasileiro de clubes lá. Né? Esse modelo do comitê é único no mundo, posso afirmar para vocês. Aí você pega o modelo alemão. A Alemanha, a formação do atleta é dentro da escola. Tem a figura dos clubes? Tem, mas muito mais clubes de futebol. Mas o atleta, quando ele chega no nível de alta performance, ele está vinculado a uma carreira militar. Vocês sabiam disso? O atleta ele vai se desenvolvendo como se fosse uma carreira militar. E quando ele se aposenta, quando ele para, ele já migra diretamente para as Forças Armadas ou para a Polícia Militar. Aproveitando o estado atlético dele, a performance dele, ele passa a prestar serviços dentro de uma carreira militar, no seu pós-vida ativa como atleta. Né? E o modelo da Austrália, da Nova Zelândia? Governments, direto. Entidades, nós três somos um grupo de canoístas, remadores, enfim. Nós podemos fazer um projeto, submeter ao governo, o governo repassa. Não tem uma figura de um clube, uma instituição com CNPJ constituído, como é no Brasil. Então veja que os modelos são muito diferentes. Né? Se eu for considerar Cuiabá, Mato Grosso, é muito diferente de cidade para cidade. Mato Grosso para os estados, muito diferente. E do Brasil para o mundo, muito diferente. Se tratando até no Brasil também tem essa... um pouco dessa carreira militar também, né? Sim, querendo ou não, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica dão esse suporte a atletas e a alguns clubes também dentro da formação, né? E como é que você vê essa ajuda, né? De certa forma, vocês têm essa parceria com a Força Armadas? O Ministério da Defesa, por meio da CDMB, que é a Comissão Desportiva Militar do Brasil,
são leis diferentes, né? Porque a CDMB e o Ministério, as Forças Armadas está ligado ao Ministério da Defesa, né? E o CBC é o Ministério do Esporte, o COB está ao Ministério do Esporte. São outras fontes e outras entidades que fiscalizam esse recurso, né? Mas é importantíssimo também o trabalho. Isso aconteceu em 2011. A década de 2010 para frente foi uma década esportiva muito importante para o país. Foi a década das grandes competições mundiais, né? Jogos Militares Mundiais em 2011. Depois teve, né, a Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, uma série. Então, o que aconteceu? Eles criaram um programa de apoio aos atletas de alto rendimento. Esses atletas, eles recebem um soldo, né, ou do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica, tá? E essas as três Forças Armadas têm esses atletas para disputar os Jogos Mundiais Militares, seja uma edição no Brasil ou fora do país, né, e mantém esse atleta com uma bolsa, um soldo ativo. Além dele disputar Jogos Olímpicos, Jogos Sul-Americanos, para pertencer ao time Brasil do COB, pertencer ao seu clube, né, ele também consegue representar o seu país por meio das Forças Armadas, né? Agora, o atleta ele não é formado nas Forças Armadas, né? Todo mundo confunde, mas é semelhante ao modelo, então, alemão? Não, o modelo alemão, a formação toda é dentro de uma carreira militar. Claro, a escola e depois o aperfeiçoamento, né? O rendimento e o alto rendimento é dentro de uma carreira militar. As Forças Armadas vêm para ajudar o atleta nas condições para que ele não precise trabalhar. Além do Bolsa Atleta do Ministério do Esporte, além de patrocínio privado, o salário de clube, né? O atleta, com esses apoios, e um deles é o pelas Forças Armadas, ele consegue se manter ativo sem precisar, né, trabalhar em outras profissões, né, sei lá, concentrando todas as suas energias na sua vida como atleta profissional. Você disse no início que são 70 e quantas modalidades? 75. 75 modalidades, né? Tirando podemos dizer o quê? Um top 5, um top 10 de modalidades, as demais. O telefone de vocês toca muito, o pessoal pedindo apoio ou não? Como é? Olha, as confederações, eu faço essa interlocução, o meu cargo no CBC é fazer realmente então, essa interlocução. Né? Eu tenho assim, que eu consigo atender a tudo e a todos, graças a Deus, né? Mas assim, é um trabalho muito legal, porque, claro, muitas confederações de outros esportes que não olímpicos, que não pan-americanos, esportes até assim, que confesso a você que eu nem sabia que tinha confederação organizada, constituída, claro, nos ligam, nos pedem apoio, enfim. Só que o recurso, ele é finito, ele não é um recurso infinito. Então, a gente tem que estabelecer critérios meritocráticos, né, e estabelecer essas parcerias com as confederações. Claro que tem as confederações, por exemplo, quais são os carros-chefe, vamos dizer assim. O Brasil é o país do futebol, a gente sabe disso. Mas quais são os demais esportes? O voleibol, muito forte, né? O basquetebol, muito forte, futsal, né? Esses três esportes coletivos, né? São muito fortes, demandam investimentos consideráveis do CBC. Né? Aí você tem esportes individuais, você tem o atletismo, tem o judô, né? Para você ter uma ideia, uma competição de judô, um meeting nacional, um troféu Brasil, enfim, qualquer competição, inclusive de base, né? Você tem lá 250 instituições, clubes, institutos, associações participando de uma competição. É muito atleta. Tênis de mesa, é muito. O campeonato de tênis de mesa tem 80 mesas, 100 mesas montadas, com 100 jogos acontecendo simultaneamente. Então, e esse apoio logístico todo para as passagens aéreas, eu vou falar para vocês, eu viajo o Brasil inteiro. Difícil eu passar por um aeroporto que não tem uma delegação, seja de garotos de 15, 16, 17 ou atletas profissionais. Eu embarquei em Curitiba, passei por Campinas e cheguei hoje de manhã aqui em Cuiabá. Em Curitiba tinha 2 delegações de voleibol viajando para um campeonato de vôlei. Em Campinas estava o basquete do NBB de Brasília, embarcando num portão do meu lado. Então, é legal isso, porque você vê 65 mil passagens aéreas no ano, é claro que a gente vai se deparar. E todos usando a nossa marca, porque isso aqui é uma contrapartida aos órgãos de controle. Eu estou usando aqui a minha marca, claro que tem, né, o lado da importância, né, do segmento, né, o retorno à sociedade que existe o CBC. Mas, sobretudo, dando hoje um retorno ao órgão de controle, ao Tribunal de Contas da União. E por isso é fundamental. A gente liga a televisão, vê lá jogos da Superliga, tem as placas, tem o selo de formação nas camisas dos jogadores, das comissões técnicas e por aí afora. Isso dá muito orgulho para nós. Com certeza. Os clubes de Mato Grosso que queiram
se filiar ao CBC? Como é que eles podem fazer isso? Podem ligar todos para mim. Não, mentira, tô brincando. Inclusive, meu telefone é 41... www.cbclubes.org.br, tá? Tem lá, faça seu cadastro. É autoexplicativo. Tem lá as categorias de integração, quais são os documentos necessários, tem um vídeo explicativo, um vídeo do quadro branco, estilo quadro branco, e tem o local do cadastro. É muito fácil, muito simples. A entidade tem que ser uma entidade constituída, tá? Tem que ter o seu estatuto social, onde no objeto principal do estatuto social tem que ter a vocação esportiva, tá? Então não pode ser qualquer estatuto social e qualquer entidade de prática sem fins lucrativos, né? Tem que ter lá como atividade finalística a formação esportiva, o fomento ao esporte. A ata de eleição, né? Registrada, atualizada em cartório para identificar quem que é o responsável máximo por aquela entidade. E documentos pessoais de presidente, ou se é clube de vela é Comodoro. E assim, isso é muito tranquilo, assim. Mas tem que ser uma entidade de prática desportiva sem fins lucrativos. Emerson, academia particular de tênis, de judô, pode se integrar? Não. Não, porque a lei veda a gente passar recurso ou benefício para uma entidade com fins lucrativos. Sim. Não pode. Autarquias, né, municipais, não pode também. Prefeituras, o CNPJ da prefeitura, não pode porque é órgão público. Então a lei é muito clara em relação a isso. Tem que ser uma entidade de prática sem fins lucrativos, por exemplo, de um clube, sim, de uma associação, de um instituto. E o clube lá em cima, como filiado pleno, ele tem que ter o CNAE também, o Código Nacional de Atividade Econômica, 93.12.3. Mas é um caminho a percorrer daí. Antes tá? De encerrarmos, já? Não deu nem 3 horas ainda. Para você, na sua opinião, o que falta para a gente melhorar na formação de atletas no Brasil? Sabe, o que a gente ainda... O Brasil ainda peca um pouco na formação desses atletas. E eu sei que muitos desses atletas olímpicos, principalmente, como o nosso queridíssimo tenista Hugo, a Rebeca, eles chamam muito a atenção de jovens. Né? E qual a importância desses atletas olímpicos para a formação desses jovens, sim, dessa nova geração que está vindo? Legal a tua pergunta, Luana, mas é muito difícil responder. A gente tem mais umas 4 horas aí. O que poderia ser feito? Como que eu entendo? Primeiro, investimentos. Eu acho que o país está passando por um bom momento, os investimentos são muito bons, muito consideráveis. Veja, há 10 anos não existia a figura do Comitê Brasileiro de Clubes e os clubes não conseguiam mais. Eu fui gestor de clube. Então, o recurso veio para dar esse fôlego aos clubes. Segundo, uma organização melhor das entidades que fazem a gestão. Não organização melhor, mas uma gestão compartilhada, né? Pela Lei Geral do Esporte, está muito bem definido o que é formação esportiva, o que é esporte para toda a vida e o que é excelência esportiva. E cada qual tem as suas entidades dentro desse sistema todo e de seus subsistemas, o que cabe a quem fazer. Mas, independentemente de cada um cuidar daquilo que cabe a si, no nosso caso, o subsistema pela Lei Geral do Esporte é o subsistema clubístico. Uhum. O subsistema olímpico é com o COB e com as suas confederações. O subsistema paralímpico é com o CPB. E o subsistema educacional é com a CBDE e a CBDU. Tem essa divisão, né? Tem essa divisão pela Lei Geral do Esporte, está lá. E a lei traz também, artigo 16, salvo engano, a criação de uma rede de desenvolvimento do esporte e de uma rede nacional de treinamento. Só que a lei ela só cita que compete ao governo e ao Estado de uma forma organizada. Então, se está na lei, nós, enquanto entidades, temos que nos organizar. E isso falta um pouco no Brasil, a gente poder somar forças para poder ajudar mais aos esportes em todos seus níveis de aplicação. Esse evento de amanhã é um evento que a gente busca esse nível de compartilhamento de ideias. Porque uma prefeitura municipal, uma secretaria municipal de uma prefeitura de uma cidade pequena, muitas vezes ela não tem o recurso para aquele atleta poder viajar para um campeonato nacional. O CBC está aqui para falar com esse secretário municipal, com esse prefeito, para que essa entidade pode se integrar ao CBC. Né? E o CBC ajuda no apoio porque está no nosso escopo do mapa estratégico a universalização. Então, são pequenos detalhes que eu acho que vão fazendo com que o esporte vá melhorando. Mas, sem dúvida, como eu falei lá no começo,
É o recurso, é o dinheiro que precisa realmente ser injetado. E detalhe, né? A logística, né? Igual você comentou muito, a questão das passagens, ela pesa muito, entendeu? É muito caro, né? Como você disse. Muito. Você vai gastar, dependendo do lugar que você vai, uns 10 mil reais aí, né? De ida, volta. Muito. Daí depois a hospedagem, com certeza. A hospedagem não tá, né? Hospedagem não. Mas daí corre atrás, ó, o apoio de um outro parceiro ali, né? Sim. Para conseguir e para que o atleta possa ir competir e conquistar resultados, né? Isso que é o que todos nós esperamos. Porque, bem colocado, Flávio, um país continental, o que é o mais caro para um atleta sair de Rio Branco do Acre e disputar um campeonato, por exemplo, em Cascavel de atletismo, que eu citei há pouco? É a passagem aérea. Mas onde é que ele vai dormir? Onde é que ele vai se alimentar? Aí cada entidade, cada clube, cada associação sabe onde é que está a sua dor. Tem clubes que viajam e alguns esportes mais elitizados ficam em hotel. Alguns esportes mais elitizados ficam em hotéis melhores. Os menos elitizados ficam em alojamento. Muito se faz em casas de atletas. Eu trabalhei em gestão de clube. A gente recebia clubes de fora e cada atleta de um clube da cidade alojava um atleta de fora. Entendeu? E existia também ali um intercâmbio cultural entre esses meninos ou meninas, enfim. Então, o mais caro é realmente o deslocamento aéreo. Sim. O resto, o pessoal se vira, faz alojamento, ou a sede o clube sediante, ou a federação sediante dá o alojamento, e por aí afora. Então, a gente entende que o recurso que nós temos é melhor investir no apoio logístico, na passagem aérea, e a hospedagem sempre fica uma coisa muito mais particular de todos, né? Voltando à minha outra pergunta, qual é a importância, né, desses atletas de outras modalidades estarem em competições mundiais, estarem representando o Brasil nas Olimpíadas, para a formação dessa nova geração, né, de atletas? Querendo ou não, é uma grande inspiração para todos esses jovens e demonstra uma certa oportunidade, né, que todo mundo tem uma oportunidade de ser um atleta de alto rendimento. Eu coloco assim, Luana, é uma timeline, tá, com um grande espelho lá. Eu fui gestor de clube, eu vivi muito na prática isso. O que é o espelho? É a Rebeca. Todo mundo, é uma menina, eu quero ser uma Rebeca, eu quero ser campeã olímpica. Então eu tenho o espelho. Se eu colocar dentro de um clube, que não é Rebeca, mas é uma equipe adulta, por exemplo, uma equipe juvenil que está jogando um campeonato forte, o que vai acontecer? Em cascata, você vai ter renovações. Então o espelho é fundamental. Eu participei de gestão de entidade que quando você cortava o espelho, a tendência no efeito cascata é você começar a perder atletas. Por quê? Porque você não tem a referência, você não tem a cenourinha, né? Desestimula, né? E por outro lado, nessa timeline, né, você começar lá com... Porque a lei geral prevê o apoio, abaixo de 14 anos eu não posso emitir passagens aéreas. A lei geral do esporte traz isso lá no seu artigo 5º, que é a formação esportiva abaixo de 14 anos. Se eu for emitir uma passagem para um campeonato, obrigatoriamente o pai ou o responsável tem que estar junto. Então eu, enquanto recurso público lotérico, eu que digo o CBC, a gente pode emitir passagens aéreas apenas com 14 anos completos. Então a criança, o jovem, o adolescente, ele precisa competir. Para ele competir, ele precisa ter a motivação, ele precisa ter a sensação subjetiva da garantia do progresso. E essa sensação subjetiva da garantia do progresso, ela se dá por duas formas. Pela vivência dela e pela garantia de competir e por ter o espelho lá na frente. Se a criança ou adolescente tiver isso, a sensação a sensação subjetiva da garantia do progresso, o espelho e a possibilidade de viajar para competir, o país vai ser um grande país olímpico, pan-americano e esportivo de criação e identidade nacional. Eu tenho certeza disso. Com as referências, né? Buscar sempre como referência, né? Pode perguntar. Então, já vamos para o encerramento. Pode perguntar. Emerson, antes da gente encerrar, gostaria de perguntar para você. Você põe na conta de quem? Põe na conta? Eu já vi o programa, hein? Você sempre faz essa pergunta no final. Em quem eu posso pôr na conta? Eu vou colocar na conta dos 2016 presidentes, gestores desses 2016 clubes. Porque sem eles a coisa não funciona. De nada adianta ter uma política de Estado, não política de governo, mas uma política de Estado, se você não tiver 2016 líderes, cabeças pensando, fazendo o seu esporte a sua lição dentro da sua instituição. É para eles que eu ponho na conta. Legal, bacana, né?
E aí, Luana, valeu. Flávio, e do meu presidente também, né? Lógico, os 2016, mais o meu presidente, Paulo Germano Maciel, foi presidente do Tijuca Tênis Clube, sabe as dores de um clube também. Presidente, pessoa maravilhosa, né? Presidente, um abraço para você. Tá aqui também em Cuiabá. Ah, tá. Ele vai em todos os eventos. Paulo Maciel. Paulo Germano Maciel foi presidente do Tijuca há muitos anos, militou em clube, é uma pessoa que conhece tudo do segmento. Então, 2017 pessoas eu vou pôr na conta. Dos 2016 clubes e do meu presidente Paulo Maciel. Legal. Bom, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no podcast. Agradecer, né, por ter trazido o Magic Paula, Lars Grael, André Heiler na manhã. E também a presença do presidente aí do comitê. Vai ser bom estar lá acompanhando vocês amanhã, estar lá presente. Vocês vão acompanhar tudo sobre o evento no Globo Esporte de sexta-feira. Então é isso, eu agradeço demais a presença, agradeço demais também pelo Flávio por estar aqui. E é isso. Eu que agradeço. Um abraço a todos, saúde e muito sucesso para todos aqui do estado do Mato Grosso. Emerson Appel, né, que é gestor do Comitê Brasileiro de Clubes, satisfação receber você em Cuiabá e aqui no nosso Põe na Conta podcast. Sucesso, tá bom? Tamo junto. Continue fazendo um bom trabalho, valeu Luana e põe na conta aí em mais um. Valeu!